2023 é o ano do Brasil no Vale do Silício. Tudo bem? Meu nome é Marcelo Pimenta, eu sou sócio e Head of Growth aqui da Startse. Se você se interessa pelo tema de inovação, se você se interessa pelo tema de tecnologia, eu quero hoje discutir a respeito de como que o Vale do Silício pode te ajudar a transformar a sua empresa nessa jornada e talvez esse seja o ano definitivo para você conhecer um pouco mais sobre o Vale do Silício e também visitar o Vale do Silício conosco, a negócios. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E para tratar esse tema de hoje, eu estou aqui com o Felipe Janetti, que é o meu sócio, e fica lá no Vale do Silício. Tudo bem, Janetti? Fala Pimenta, fala todo mundo que está assistindo a gente. Um prazer imenso estar aqui. Sempre legal quando a gente está aqui no Vale do Silício e falar com as pessoas aí do Brasil, conversar, bater um pouco trocar um pouco do que está acontecendo aqui e contar um pouco também, né, do porquê que esse lugar é tão importante e do porquê que todo mundo que está assistindo deveria de alguma forma estar conectado ao Vale do Silício. Bom, vamos esquentar os nossos motores aqui. Eu reservei algumas perguntinhas para você. Eu coloquei o meu roteirinho aqui na tela e tem a primeira delas que eu queria começar esse papo aqui é que muitas pessoas acham, né, que o Vale estava passando aí por problemas, porque tá rolando muita notícia, né, que a Meta, o Twitter e outras dessas big techs aí, inclusive com o Elon Musk envolvido, né, que algumas estão fritando, perdendo valor de mercado. Isso está correto, né? Ou é uma visão equivocada do que realmente está acontecendo por aí? Bom, eu vou começar com o final e depois eu explico. Equivocadíssima, né? Dizer que o Vale do Silício, as Big Techs estão derretendo. Para mim, assim, eu que estou aqui, eu convivo com as pessoas, com as empresas, para mim isso não passa aí de mídia tentando cliques, né? Que é o que a gente mais vê hoje acontecendo, né? Você precisa gerar o caos para atrair atenção, para atrair a atenção das pessoas frente ao tanto de distrações que existem hoje, principalmente nas mídias sociais. Beleza, essa é a minha opinião, que ela é equivocadíssima. Eu vou contar um pouquinho por que que isso não só acho, né? Tenho certeza, tá? Pessoal, o que aconteceu nos últimos anos, né? A gente vinha, assim, o Vale do Silício nas últimas décadas tem transformado a sociedade, criando as disrupções que transformam a nossa sociedade, a forma com que a gente faz negócios, a forma com que a gente opera a nossa carreira, enfim, né? Isso é indiscutível desde da época da internet pessoal, que foi criada aqui, até depois, naquele ciclo 2008, 2010, quando os apps que a gente mais usa hoje surgiram naquele ciclo, né? Então, assim, de fato, Vale, ele tem sido muito relevante nos últimos 10 anos. E o que aconteceu nos últimos anos, né? O Vale do Silício sempre recebendo muito capital para que isso aconteça, as mentes brilhantes aqui, e isso é um pouco do que faz esse ecossistema diferente, né? Então, único. E o que aconteceu foi que quando chegou a pandemia, né? E tudo fechou, as pessoas foram para o mundo digital, etc. O que aconteceu foi o contrário, né? Houve uma euforia gigantesca durante os anos 2020, 2021. Assim, e isso é explicável, porque as pessoas estavam no mundo offline e de repente o mundo todo foi para o online, foi para o digital, né? Então é claro que essas empresas aqui tiveram uma crescente ali absurda em valor de ações, e aí, porque viram suas demandas crescerem, suas receitas aumentaram de uma forma exponencial, do dia para a noite, literalmente, né? Quem não lembra daqueles, quem trabalha, quem trabalha presencialmente, né? Quem não lembra daquelas semanas que tudo fechou e as empresas correram para comprar laptops, softwares, enfim. Então, a demanda ela cresceu exponencialmente. E existiu uma expectativa do mercado como um todo de que o mundo nunca mais ia voltar ainda, provavelmente. As pessoas vão para sempre no digital. Cara, e isso na época refletiu no preço das ações dessas empresas, refletiu em um monte de coisas, né? Que quando a gente olha a foto para trás, agora a gente vê que foi uma euforia. Mas assim, o fato é que como a demanda cresceu muito, a receita cresceu, essas empresas fizeram o quê? Saíram contratando a rodo, né? Contratando gente como se não houvesse amanhã, porque elas só vão dar conta daquela demanda, daquela receita que estava vindo, e etc, né? Então elas saíram contratando, contratando, contratando. E aí o que aconteceu? Quando o mundo se abriu de novo, as pessoas voltaram a poder viajar, voltaram a poder ir para o escritório, encontrar com as outras, naturalmente, a demanda do digital, que cresceu exponencialmente, né, nesse período de 2 anos,
ela teve uma correção, né? E aí, naturalmente, todo o resto também teve que se corrigir. Por quê? Porque a demanda diminuiu, a receita diminuiu um pouco. Mas assim, quando a gente olha a foto total, eu até compartilhei um gráfico outro dia nas minhas redes sociais que mostrava isso, né? Ah, quanto que Meta, Google, etc., todas essas empresas contrataram nos últimos 2 anos e quanto que elas demitiram agora. Gente, elas demitiram nem 10% do que elas contrataram nos últimos anos. Essa é a grande verdade. O problema é que quando a gente olha lá os números isolados, né? Meta, né? Demitiu 11 mil pessoas. Uau, meu Deus. Caos no Vale do Silício. Não, mas na verdade, cara, só a Meta contratou 50 mil nos últimos 70 mil, né? Então, assim, tipo, a Apple, por exemplo, contratou 30, 40 mil pessoas nos últimos anos e não demitiu ninguém. Então, essa é a grande verdade. Assim, não existe esse caos. O Vale do Silício continua sendo o lugar onde a inovação acontece. E por quê? Por conta das mentes brilhantes que estão aqui, por causa do dinheiro que está disponível aqui. Um quarto do capital de risco do mundo está no Vale do Silício. Metade do capital de risco dos Estados Unidos está no Vale do Silício. Então, o que a gente viu aí, Pimenta, Marcelo Pimenta e todo mundo que está assistindo a gente, uma correção natural do mercado, né? Teve uma euforia, né? Que foi uma aposta talvez errada do mercado nos últimos anos, mas o Vale do Silício continua pujante como nunca. E eu vou dar só um exemplo, né? Quem aí já ouviu falar de ChatGPT nos últimos meses? Acho que todo mundo que está assistindo aqui já ouviu. Pessoal, onde essas pessoas estão? Elas estão aqui no Vale. Então, assim, olha só, o negócio que está mudando, né, e que tem o potencial de mudar a forma com que a gente interage com o digital e as máquinas nos próximos meses, não vou nem dizer anos, né? Tá aqui também. Então, o Vale do Silício continua mais vivo do que nunca. Mas eu até ia te fazer essa pergunta, inclusive, eu tava, poxa, aguardando aqui para falar sobre essa questão do chat GPT, porque eu imagino que você está vivenciando aí de uma maneira talvez um pouco diferente do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil tá forte também. Mas vamos falar um pouco sobre, além do chat GPT, o que você está vendo de mais quente, de pauta quente aí no Vale? Tem alguma coisa que é uma conversa de bastidor, alguma coisa que você já está vendo aqui que vai chegar daqui a pouco também? Cara, assim, o Vale do Silício são ciclos, né? Assim, o ano passado eu falava assim muito em metaverso e criptomoedas. Por quê? Porque o Vale do Silício são apostas. Você tem um monte de investidores apostando em coisas que no futuro, não dizendo que o metaverso morreu, muito pelo contrário, se a gente passa na frente dos prédios da Meta aqui, a gente está vendo uma Meta construindo prédios gigantescos com foco, né, no metaverso, né? Mas acho que assim, não tem outra conversa hoje de bastidor aqui no Vale que não seja inteligência artificial, né? E aí, nem falando de chat GPT, que é só uma pontinha disso. Você passa na frente de uma livraria, nem existem mais livrarias direito, mas eu tô falando porque tenho frequentado muitos aeroportos e nos aeroportos ainda tem lá livrarias. E você olha assim, capas de revista só se fala em AI. Você conversa com. Você vai entender ali na feira de startups, só se fala em AI. Porque o AI realmente, acho que a gente chegou num momento, né, de maturidade dessa tecnologia que não tem mais jeito, né? O AI tá sim. Então, assim, acho que hoje. Esse é o grande foco hoje aqui. Mas aí, falando de AI, Pimenta, aí a gente não precisa falar só de ChatGPT, né? Porque eu acho que o ChatGPT foi o que popularizou nessas últimas semanas e meses, mas quando a gente fala de AI, o que a gente tem de solução, assim, saindo para automatização de marketing, RH, payroll, cara, assim, de tudo, né? Cada vez mais o AI ficando mais poderoso dentro dos nossos telefones. Então, isso muda muito o jogo. E a empresa ou o profissional que não entender como tirar o melhor proveito disso daqui para frente vai ficar para trás. E aí, outra coisa que tem cada vez mais ganhando espaço aqui, assim, isso é nítido, são a questão dos carros autônomos, assim, faz anos que a gente fala disso, faz anos que carros autônomos estão sendo testados, os carros autônomos, cara, mas assim, virou realidade. Hoje em São Francisco, por exemplo, já liberou você andar sem motorista. Assim, cara, se você pega lá a Cruze, que é uma subsidiária da GM, da General Motors, você já consegue pegar esse lá da Cruze que vem um carro sem motorista e te leva do ponto A do ponto B. Então, aquilo que a gente vem falando nos anos que ia acontecer, cara, tá acontecendo, eu tô vendo, assim, eu tô vendo com meus próprios olhos, né?
Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo aqui, mas eu daria destaque a essas duas, assim, AI e carros autônomos. Eu acho que isso tem ganho cada vez mais e mais força, né? E eu não isolo, assim, as outras coisas que aconteceram, cara, metaverso, cripto, etc, etc, etc. Talvez não esteja na hype do momento, do que as pessoas estão falando, mas quando você conversa com o fulaninho aqui que tá lá no centro de robótica, não sei o quê, mais do que nunca você vê essas pessoas trabalhando nessas tecnologias, insistindo nelas e colocando dinheiro, né, como nunca. Que legal, cara. Poxa, eu já tive a oportunidade de visitar o Vale e eu vejo que isso é muito pujante mesmo. A gente troca uma ideia com qualquer pessoa aí, em qualquer cafezinho, a gente percebe que o negócio tá borbulhante mesmo, né? E aproveitando que a gente está falando aqui sobre esse assunto, e eu fiz essa brincadeira de que 2023 é o ano do Brasil no Vale do Silício, mesmo porque algumas grandes empresas já foram fundadas, inclusive por brasileiros no Vale do Silício, como é o caso da Brex e tudo mais. Só que a gente também, né, já mandou para o Vale do Silício mais de 5 mil líderes brasileiros, líderes executivos brasileiros, e eu queria trazer um pouquinho a atenção do pessoal que está nos assistindo hoje aqui, em relação ao nosso programa que acontece no Vale do Silício, e até se você pudesse explicar um pouco mais de detalhes para que a gente dê acesso para mais pessoas também conhecerem a condição exclusiva que a gente está fazendo e como é que funciona o formato geral aí do nosso programa de 5 dias, pode ser? Pode ser, vamos fazer o seguinte, ó, eu falo do formato geral e aí você fala da condição, ô Pimenta, você faz isso melhor do que eu. Cara, qual que é o formato do programa da Startse no Vale do Silício? Startse hoje é a única empresa de educação executiva da América Latina que tem uma escola de negócios no coração do Vale do Silício. Não tem nenhuma outra escola de negócios da América Latina que tem um espaço físico próprio aqui em Palo Alto, na Califórnia, que é o coração do Vale do Silício, pertinho de Stanford. Nosso escritório fica onde foi o primeiro escritório do Google quando eles saíram lá da biblioteca de Stanford, né? Então, como a gente tem esse polo aqui no centro do Vale do Silício, a gente foi desenvolvendo conexões com as pessoas mais interessantes que a gente podia desenvolver nos últimos 5 anos. Então, o que que a gente faz aqui durante 5 dias de segunda a sexta-feira? A gente coloca as pessoas em contato com todas essas nossas conexões interessantíssimas, né? Para discutir, ouvir o que essa pessoa está vendo, próximas tendências, né? Enfim, então as pessoas ficam frente a frente com esses executivos e com esses empreendedores e investidores aqui do Vale, né? Tem essa oportunidade de ter essa troca que ela é única, né? Então, grande parte do programa, né? É essa conexão e, além disso, a gente tem também uma experiência em loco, né? Então, pô, como que a gente pega esses executivos e leva para ver onde realmente acontece o Vale do Silício, num centro de robótica enorme, onde os engenheiros estão ali criando robôs, fazendo coisas incríveis que a gente nem imagina, né? Então a gente tem essa experiência também durante a semana. Pô, como que a gente dá uma volta aqui, né, em Stanford, ou Palo Alto, ou em qualquer lugar que seja do Vale, e faz as pessoas sentirem qual que é a vida, né? Como que se comporta, onde vivem aqui essas mentes tão brilhantes, onde os investidores estão, o que eles fazem, qual a rotina deles. Então, assim, em resumo, uma imersão completa de 5 dias que você vai criar muito network, vai ter muita conversa interessante com pessoas que você não teria acesso se não tivesse presencialmente aqui, né? E é estranho falar isso, porque a gente tem acesso praticamente a qualquer pessoa online. Mas, pessoal, nada substitui. O Vale dos Silícios tem uma coisa que é peculiar daqui, né? É que o Vale do Silício ele é extremamente online, né, para fora. Todo mundo sabe o que está acontecendo aqui, todo mundo sabe quem são as pessoas que estão aqui, mas ele valoriza muito a conexão offline aqui dentro, né? O network, você sentar tomar um café com alguém é extremamente valorizado aqui. Tanto que meus dias aqui no Vale, pessoal, a grande parte do tempo da minha semana é dedicado a tomar cafés com pessoas interessantes, que têm algum interesse de construção de negócios, enfim, tanto com a Stats quanto comigo, porque isso é muito valorizado aqui. Então, é essa experiência que você vai ter durante 5 dias. Ser colocado de frente com pessoas que vão desafiar a forma como você pensa, fazer você pensar de uma forma diferente, pessoas que vão fazer você enxergar coisas que você não estava enxergando, né? E, além disso, vivenciar de alguma forma, né? Pô, ir num centro de robótica, dar uma volta em Stanford, whatever, né? Que vai fazer você sentir e entender, né, o ciclo completo de como uma pessoa daqui do Silicon Valley
me comporta. E o formato do programa em si, Janete, como é que é para as pessoas se programarem? São 5 dias e é mais ou menos de que hora até que hora os translados? Como é que funciona? 5 dias de programa. A gente começa todo dia por volta das 8h45. A gente se encontra lá no Starts University. Termina o programa lá 6 da tarde, né? Oficialmente, mas o que a gente vê é que ele acaba se estendendo para 7, 8, 9 da noite, porque as pessoas acabam saindo, tomando café com quem ela conheceu ao longo do dia, enfim. Mas então é uma agenda bem intensa, né? De segunda a sexta-feira, onde você vai ficar o dia inteiro imerso dentro da Starts, dentro do nosso contexto, dentro do nosso programa, né? Vão ser 5 dias que você realmente vai ter que se desligar de tudo, porque não vai dar tempo de você. Eu vejo as pessoas sofrendo, às vezes, porque estão aqui durante 5 dias e o Brasil pegando fogo, os e-mails, etc, etc, mas realmente não vai dar tempo, porque ele é intenso. Você vai se imergir, você vai ficar 5 dias vivendo como um local no Vale do Silício. De segunda a sexta-feira, das 8h45 até a noite, aí, 6, 7 da noite, vivendo como um local aqui da São Francisco Bay Area. Muito legal, cara. E por que que agora você acredita que é o melhor momento para ir e não deixar passar aí para meio do ano ou final do ano? Ótima pergunta. Para mim, assim, não existe melhor momento do que agora por um único motivo. O Vale do Silício é o lugar mais resiliente que eu conheço, que mais consegue se reinventar. A gente não vai ter tempo aqui de eu explicar toda a história desse lugar, mas quem vier para o programa vai entender, né? Porque a gente contextualiza e a gente conta essa história e mostra, né, o porquê que o Vale do Silício é o que é. Mas, resumindo, o Vale do Silício é um dos lugares mais resilientes que existem, assim. É um lugar que, de ondas, né? As coisas, assim como elas são lançadas aqui, ele se auto se destrói e depois cria um novo e se auto se destrói, enfim. E o que a gente está vendo no cenário global nesse momento é um momento de incerteza e dificuldade para todo mundo, né? Não é o Brasil, não é o país X, o país Y. Inclusive, os Estados Unidos vem para um momento assim, de um puta desafio aqui de mercado, né? Por conta desse passivo que a gente tem dos 2 anos de pandemia que aconteceram. Então, por que que é o ano do brasileiro aqui? Porque eu acho que vir para cá, abrir as possibilidades, abrir as fronteiras do seu pensamento, do seu negócio, né? Entender essa resiliência desse lugar e o que está sendo discutido aqui, como aproveitar de tudo isso, né? Para superar as dificuldades, né, que a gente vai ter ainda durante esse ano e talvez nos próximos 2 anos a gente vai enfrentar, tanto no mercado quanto carreira, com todos esses ajustes que está acontecendo. Isso te coloca numa posição que poucas pessoas do mundo vão ter o privilégio de ter, né? Isso faz você sair de uma posição defensiva e abrir seus horizontes de uma forma com que você não abre se você tiver aí do Brasil, né? Então acho que por esse motivo, esse é o ano, né, mais crucial para as pessoas fazerem isso. Eu não estou falando do segundo semestre, eu estou falando agora, porque quanto mais você está preparado no momento de incerteza, mais fácil você consegue encontrar saídas, né? Quando essa incerteza de fato se tornar uma certeza e talvez não for muito bom para o teu negócio, para a tua carreira, etc. Então, eu sempre digo que é importante estar aqui, é importante investir em educação, em networking, em abrir seus horizontes, mas eu acho que nesse semestre aqui isso nunca foi tão importante. E por isso, assim, eu tenho alguns amigos que me ligaram, pessoal, pô, eu queria ir visitar você quando você semestre. Eu tô meio incerto, tem aquilo que vai acontecer na minha empresa, na minha carreira. Eu falei, cara, vem agora. Fica aqui em casa, se hospeda aqui. Vem agora, não espera acontecer, porque a hora que acontecer você não vai ter tempo de se preparar, de pensar, etc. Então, acho que essa é a melhor arma que a gente pode ter no momento de tão incerteza. Se, né, se empoderar e estar preparado com todas as armas, né, e que o Vale do Silício tem para oferecer como nenhum outro lugar do planeta. Janete, sem contar que o Vale do Silício é um pedaço do futuro, né? Então, quando a gente acaba visualizando o que está acontecendo aí, com certeza a gente vai estar muito mais preparado aqui no Brasil, por exemplo. Agora, uma curiosidade: você conhece ou você lembra de algum caso de sucesso de alguns dos nossos alunos que participaram e, poxa, criaram empresas que hoje estão muito bem, venderam empresas, fizeram aportes, alguma coisa assim? Nem tanto, mas assim, pra gente não ficar no passado, eu vou trazer presente, tá? 3 semanas, não, desculpa, 2 semanas atrás, tivemos um grupo aqui exclusivo no Vale do Silício. Um das pessoas que estavam aqui no grupo, tem 2 casos que aconteceu, tá? Mas um deles era investidor, saiu daqui
né, com várias empresas novas no portfólio dele, com várias conversas marcadas. Ele me ligou ontem, né, falando, cara, assim, eu tô vendo assim, o resultado, 2 semanas depois, eu tô vendo o resultado aqui, coisas que eu demorei anos para construir, parece que exponencializou nessa semana que eu tive aí, a rede de relacionamentos que eu abri, o tanto de conversas que eu tô tendo. Cara, eu preciso voltar aí esse ano ainda. Tá, beleza, um caso. Outro caso de uma menina que estava aqui, que tem uma agência de marketing aí no Brasil, veio aqui pro Vale conseguir investimento. Cara, ela tava mais de um ano tentando, né? Ela veio aqui pro Vale, conseguiu levantar investimento pro negócio dela em uma semana, tá? Abriu conversa, levantou investimento. Então, assim, aqui, pessoal, sabe qual é o tempo que demora, né, para uma conversa de vou investir na sua empresa até que ele aconteça? Menos de 3 semanas para o cheque estar assinado aqui no Vale. Aqui é super dinâmico, 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 dinâmico. O investidor sabe que se ele não botar o dinheiro ali no momento, daqui 3 semanas essa mesma startup já está levantando dinheiro de outro, já está com um cheque de outro investidor. Então, cara, aqui as coisas são dinâmicas, elas acontecem numa velocidade diferente do que a gente está acostumado. E é um choque, né, para o brasileiro quando vem aqui, porque a gente está acostumado a um ritmo muito diferente, né, do que esse ritmo que acontece aqui. Então, assim, e aí, cara, assim, no passado, assim, se a gente pegar uma foto de 5 anos, teve empresa que nasceu no nosso programa e foi vendido para XP 2 anos depois, né? Teve outros casos de pessoas que levantaram investimento ou que investiram em empresas daqui, cara, assim, a gente tem uma, um background enorme aqui de coisas que aconteceram, né, de pessoas que vieram no programa. Tem um outro caso que eu acho que é legal de contar, né? Uma das pessoas que foi nosso aluno 3 anos atrás aqui no Vale, cara, trombei com ele outro dia na University Avenue ali. O que você tá fazendo aqui, cara? Ele, não, você não sabe. A conexão que eu fiz com um dos professores aqui, que me deu aula 3 anos atrás, cara, mudei pro Vale do Silício e tô trabalhando na empresa dele. Cara, então, assim, olha que bacana, né? Então, assim, de fato, isso acontece. Acontece e com muita frequência. Legal, cara. O Vale do Silício mudou minha vida também, né? Mas uma outra hora eu conto essa história. Bom, se você está interessado aqui em participar do Silicon Valley Learning Experience, a gente tem apenas 50 vagas para a próxima turma aqui. São 5 dias de imersão no Vale do Silício. O valor usual aqui inclusive, é muito barato, né? Para você poder ter acesso a tudo isso que a gente está falando, que é de R$ 15.500. Só que a gente está fazendo uma promoção, né? Uma ação aqui promocional para a gente fechar essas últimas 50 vagas. E o Gianetti liberou para nós esse valor agora super exclusivo, que é de R$ 10.500 até a próxima sexta-feira, ó, sexta-feira dessa semana aqui, tá? Então, para que você tenha acesso a essa oferta aqui, é só clicar em algum desses links que está aparecendo nessa tela aqui, ou então apresentar o seu smartphone para esse QR Code e eu vou te falar o que vai acontecer. Você vai entrar em contato logo depois, a nossa área de Inside Sales vai falar com você, vai marcar uma conversa, vai explicar todos os detalhes, inclusive condições de parcelamento, que a gente faz um parcelamento aqui em até 12 vezes para facilitar o seu acesso, te dá dica de locais onde se hospedar ali no Vale do Silício, te dá dicas até, poxa, cara, coisas que de voos e o que você precisar de alimentação, eles vão poder te auxiliar em tudo isso, tá? Janete, eu falei bem aqui sobre o programa ou tem alguma coisa que eu esqueci? Cara, eu queria só comentar que R$ 10.500 é o preço de 5 anos atrás, hein? A gente tá. Cara, isso aqui é condição super especial. Por que eu tô falando isso? Porque a minha história com o Vale do Silício começou nesse programa. Learning Experience 2017 foi quando eu pisei a primeira vez aqui no Vale do Silício. E eu paguei exatamente esse valor. Então, pessoal, o mundo, assim, todo mundo tá vendo o quanto que o mundo inflacionou, o quanto que as coisas encareceram, não só aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos. Idem, assim, principalmente nesse último ano. Realmente, isso aqui, ó, é condição única. A gente não vai repetir isso aqui de novo esse ano. E talvez nem no ano que vem. Enfim, condição única, né? Preço de 5 anos atrás que a gente está repetindo aqui. Câmbio aumentou, tudo aconteceu nos últimos 5 anos. A gente está fazendo essa condição única por tempo limitado, né? Para você ter uma experiência completamente diferente do que você pode imaginar. De novo, a Learning Experience foi o que mudou minha vida, fez eu estar aqui no Vale. Faz 5 anos que eu estou aqui já, né? Então, assim, você perguntou até dos cases aí de sucesso com o Vale, eu acho que eu posso dizer o quanto que a Learning, né, em específico foi esse case de sucesso. É isso aí. Animal, cara. Brigadão aí pelo seu tempo, por esse bate-papo. E pessoal, quem tiver interessado,
basta se conectar conosco aí, fiquem à vontade para enviarem mensagens, inclusive no nosso @StartseUniversity ali no Instagram, que a gente troca uma ideia também, ou procurem os nossos canais no startse.com, ou basta clicar no link que está aparecendo aqui nessa tela e preencher a sua aplicação para poder acessar o Vale do Silício conosco na nossa próxima turma agora, nos próximos meses. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Valeu, Janete! Valeu!